Muito bem, olhe para cá agora, vamos lá. Quando Neemias foi informado de como estava o povo de Deus, na vergonha, no desprezo, no opróbrio, as muralhas fendidas, derrubadas, portas queimadas, ele, quando ouviu a notícia, ela impactou o emocional de Neemias. E Neemias ficou triste por causa da situação. Então ele se lança numa campanha de jejum e oração, que durou 4 meses. Quanto tempo ele colocou a campanha? 4. Vamos dizer bem forte, para começar a aquecer o culto. Quantos meses? 4 meses. Mas tem uma coisa interessante. A oração e o jejum não tirou a tristeza de Neemias. Entenderam agora? Ele estava orando e sentindo uma tristeza por causa do povo de Deus. E ele mesmo em oração e em jejum, ela não tirou a tristeza dele. E ele era um funcionário do rei persa, Artaxerxes. Ele era funcionário desse rei. E pelo costume persa, ninguém poderia se apresentar diante do rei como triste. Ninguém poderia se apresentar diante dele triste. E esse homem, com a sua tristeza, agora olha o mais interessante aqui. Deus trabalha de todas as... Por que o rei se voltou para Neemias? Por que o rei se voltou com atenção para Neemias? Por causa do quê? Hein? Oi? Da tristeza do semblante que ele estava. Da tristeza. Se ele tivesse com os dentes todo tempo lá, o rei ia perguntar alguma coisa para ele. Só que ele sempre era alegre, a alegria dele contagiava o rei. A alegria dele não era de um corte bobo lá da corte. A alegria dele era uma alegria que o rei se sentia bem com ela. E aí o que acontece? O rei faz uma pergunta. 2 coisas colocaria Neemias em risco de morte. 1, está triste na presença do rei. Outro, fazer um pedido sem o rei autorizar. Nesse momento, o rei olha para ele e diz: o que tu tens que teu semblante anda triste? Ele disse: eu não posso estar alegre quando a cidade e os sepulcros de meu pai estão acabados. O meu povo Israel está vulnerável, está na vergonha, porque sem muralha, toda hora tinha ataques do inimigo. Aí o rei diz assim para ele, olha como é interessante, olhe para cá. Quem estava falando com o rei? Quem era que estava falando com o rei? Não, lá do versículo 1, agora não vamos falar só no Neemias. Quem era que estava falando com o rei? O copeiro. Ouçam bem isso. Quem estava falando com o rei não era apenas um Neemias, era um copeiro. E quando ele estava falando, quando ele falou da situação, e o rei gostava dele, o rei disse assim: e o que é que tu queres que eu faça? Ele já vinha com quanto tempo de oração? Coloca aí o verso 4, olha aí. Olha o que o rei pergunta. Então me disse o rei: o que tu me pedes agora? Foi assim na lata, foi na hora. O que tu queres que eu faça? Só que ele já vinha com quantos meses de oração? Tem momento que no público tu não precisa estar com oração de fariseu.
Tem irmão que num culto desse a gente dá um microfone para ele orar. Ele ora pelo Brasil, pela África, ele ora por todo mundo, ele demora quase 1 hora. Não, oração em público é oração curta. Oração curta só tem poder quando você já tirou horas e horas lá no teu quarto com o Senhor Deus Todo-Poderoso. 4 meses de oração. Quando o rei disse assim: o que tu queres que eu faça agora? Ele já tinha uma campanha, 4 meses de oração. Ele só disse assim, com ele mesmo: e agora, Senhor? O que eu digo? Deus colocou no coração dele: diga que você quer ir. Agora ouçam bem, ele olha para o rei e diz: majestade, eu quero ir reconstruir a cidade dos meus pais. Esse pedido, ele era perigoso. Por quê? Ouçam bem, irmãos, é aqui que você vai entender a questão para chegar aqui nas mãos. Mas você tem que passar por todo esse processo. Por que esse pedido era perigoso? Porque um outro rei anterior já havia baixado um decreto que não era para construir cidade nenhuma lá. Coloca aí Esdras 4, 21, depois o 23. Olha o que diz a palavra do Senhor, para os irmãos entenderem. Já tinha um decreto, agora pois, dai ordem para impedires aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade. Irmãos, diga comigo, quem ora? Diga comigo bem forte, quem ora? Diga comigo bem forte, quem ora? Entra numa dimensão que vai quebrando coisas que você não imagina. O que tem de crente hoje aí, e até de líderes dizendo, até coloca na internet, eu já vi aqui nesse WhatsApp: se preparem, vai vir uma perseguição aí contra os crentes. Eu vou dizer uma coisa aqui nesta noite: não tem perseguição e homem que consiga vencer quem vive de joelho no chão. Vocês sabem por que tem muitos líderes com medo, e até a irmã com medo? É porque não ora mais. Está dependendo de uma palavra do deputado, está dependendo de uma palavra do governador. Neemias só passou 4 meses orando, e quando o rei disse: o que é que tu queres? Ele disse: eu quero construir a cidade do povo de Deus. Oh, aleluia. Mas Neemias, quem era Neemias para fazer um pedido desse? Se fosse hoje, aí o pastor presidente chama uma comissão, aí chama um bocado de advogados, chama os deputados, chama todo mundo e diz: olha, nós queremos que você faça isso, e fale isso, e faça isso, e faça isso. Meus irmãos, Deus tem o poder de mover até um coração de um ímpio para ele fazer o bem em favor do seu povo, sim ou não? Está lá em Provérbios 21, ele move o coração do rei. Pronto, agora, ele disse assim: eu quero ir construir. Só que já tinha esse decreto que era contrário. Um rei havia decretado que ninguém poderia levantar a cidade. Coloca o 23, olha aí, desse mesmo capítulo, o 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram a eles a Jerusalém, aos judeus, e impediram a força e com violência. Então note que aqui essa oração ela vai quebrar essas coisas. Só que Neemias, sem perceber, ele se coloca em oração. Veja o que a oração faz. A Bíblia diz nesse capítulo aqui, que ele foi colocar vinho para o rei. Era um encontro particular, porque só está o rei e a rainha também estava do lado do rei. Ou seja, alguns historiadores dizem que a rainha, ela gostava muito de Neemias e da fé dele. Então ela influenciava o rei a fazer algo pelos judeus.
Mas seja lá como for, era Deus trabalhando em favor do seu povo. Aí, irmãos, observem bem. Quando Neemias olha, o rei diz assim: o que é que tu queres? Ele diz: eu quero ir construir a cidade dos meus. Primeiro, a oração que quebrou um cenário político que era impossível para Neemias. Ou seja, reverteu, tirou uma autoridade, um decreto do rei, e aí o rei baixou outra forma e disse assim: tu pode agora reconstruir a cidade. Mas não para por aí, diga comigo bem forte, a oração tem dimensões que eu não vou compreender. Quando ele terminou de dizer, você pode ir reconstruir, quebrou o poder de um decreto real, da política, foi destruído. Só que agora, o Neemias, já na autoridade da oração, ele diz: eu quero que o Senhor me dê uma carta para que eu possa passar pelos reis, pelos governadores, porque eu só sou um copeiro do rei. Olha como isso é lindo, gente. Eu só sou um copeiro do rei, e eu quero passar lá. E como é que eu faço para passar lá? Aí ele diz: primeiro, eu vou te dar uma carta, e agora eu vou te colocar como governador. Versículo 14 de Neemias. Coloque aí na tela. Olha o que a oração vai quebrando. Ele era um simples copeiro, tinha um decreto real que proibia a construção da cidade. Então diz assim: olha, também desde o dia em que me mandou que eu fosse o quê? Vamos lá, digam aí vocês, vai lá. Também desde o dia que que eu fosse o quê? Tem irmão que fica aqui na igreja: pastor, me bote como vereador, me bote como governo. Meu filho, só tem um caminho bom para ti. Se coloque 4 meses de oração e fala com o papai do céu que ele toca em coração de rei. Primeiro, tirou um decreto que proibia a construção. Agora, pela oração, eu pergunto aqui aos senhores: Neemias pediu para ser governador? Fale bem alto aí. Pediu para ser governador? Ele pediu para ser um representante do rei, mas sem ele pedir, apenas orando. Irmão, o grande problema é que a gente fala em oração, até mesmo as mulheres. A gente fala em oração, aí a gente, na hora que tem um probleminha, a gente se assusta, a gente vai brigar, a gente vai lutar. Quem ora, meu irmão e minha irmã, pode esperar que até aquilo que você não imagina, nem pediu na oração, Deus vai fazer muito mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Neemias só pediu para ir construir, derrubou um decreto. Neemias só pediu para construir, agora o rei estava colocando ele como o quê? Mas ele não era só copeiro, ele era só copeiro. Mas agora, depois que ele passa, a Bíblia diz que até um decreto para ter a liberdade para ceder madeira para a construção, ele recebeu. Então, digam